Olá, vamos falar hoje de excitabilidade celular e da geração do potencial de ação. Nessa figura inicial vocês estão vendo os três pioneiros na elucidação da excitabilidade celular, Hodgkin, Huxley e Katz, que fizeram os experimentos fundamentais na década de 50 e ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Biofísica pelas suas contribuições para os mecanismos, estudo dos mecanismos da excitabilidade e da neurotransmissão sináptica, no caso do Bernard Katz. E aqui embaixo vocês têm um animal que eles usaram em seus experimentos sobre o potencial de ação, a lula. O que é uma célula excitável? É uma célula que altera ativamente o potencial da membrana em resposta a algum estímulo elétrico, físico ou químico. Os exemplos óbvios são os neurônios e as células musculares lisas e estriadas. Mas outras células também podem ser consideradas como células excitáveis, como as células beta-pancreáticas ou as células cromafins da adrenal. Vamos relembrar a equação de condutância de corda que vocês viram na aula de bioeletrogênese. Ela diz que o potencial de membrana é dada pela condutância ao potássio sobre a condutância total da membrana vezes o potencial de equilíbrio ao potássio, mais a condutância ao sódio sobre a condutância total da membrana vezes o potencial de equilíbrio do sódio. Isso se a gente considerar apenas sódio e potássio, que são os íons principais da bioeletrogênese. Então é óbvio que a gente tem duas maneiras de mudar o potencial de membrana. Ou alterando os valores de potencial de equilíbrio ou os valores da condutância. Alterando os valores de potencial de equilíbrio, teríamos que alterar as concentrações intracelulares e extracelulares do potássio. O que é lento e complicado, porque envolveria alterações na bomba só de potássio. Já alterar as condutâncias iônicas é fácil, basta abrir ou fechar um canal iônico. Então, por exemplo, para tornar o potencial da membrana mais positivo, basta eu aumentar a condutância do sódio, por exemplo, que o potencial de membrana vai ficar mais próximo do potencial de equilíbrio do sódio. Vocês lembram, é maior que zero. Ou, alternativamente, eu posso fechar um canal para potássio. Diminuindo a condutância do potássio, eu diminuo a contribuição do potássio ao potencial de membrana e o potencial de membrana vai ficar agora também mais próximo do equilíbrio do sódio. Então vamos ver como que uma célula de excitável funciona. Então aqui eu tenho um exemplo onde eu registro um neurônio e eu aplico corrente pelo meu eletrodo. Aqui eu aplico uma corrente negativa, como vocês podem ver nesse período de tempo. Eu vejo aqui uma resposta de membrana negativa e resposta à aplicação dessa corrente negativa pelo meu eletrodo de registro. Nota que leva um tempo para o potencial de membrana chegar num valor estacionário devido à constante de tempo da membrana gerada pela capacitância da membrana celular. Aqui injetamos uma corrente de menor amplitude, como vocês podem ver, vocês veem uma resposta de menor amplitude, isso seguindo a lei de Ohm. Aqui não foi injetada a corrente, está no repouso, no potencial de repouso desse neurônio. Agora vamos começar a aplicar corrente de magnitude positiva. Então observa que além de uma despolarização da membrana, ou seja, o valor do potencial de membrana ficou mais positivo, você tem agora a geração desse fenômeno aqui, que é uma despolarização muito rápida para valores acima de 0 mV. Mais corrente. E se eu injeto mais corrente, eu vejo a repetição desse fenômeno. Então, que fenômeno é esse que eu estou vendo agora numa escala mais ampliada? É o potencial de ação. O que é o potencial de ação? É uma súbita e rápida despolarização, tudo ou nada, da membrana biológica que viaja ao longo da célula. Então, aqui a gente tem um registro de potencial de ação. E a gente observa que a partir do potencial de repouso desse neurônio,
Se eu começo a despolarizar a membrana, por exemplo, injetando corrente, eu vou chegar a um potencial que eu chamo de limiar, onde esse potencial de ação é desencadeado. Eu vejo aqui que muito rapidamente o potencial da membrana vai para um valor acima de 0 mV e logo ele volta para um valor até mais negativo que eu chamo de pós-hiperpolarização. Nota que isso ocorreu muito rapidamente. Olha aqui a escala de tempo. Essa barra aqui tem 5 milissegundos, ou seja, isso aqui durou não mais do que 2 milissegundos. Das características do potencial de ação, vou chamar a atenção aqui para você nesses momentos, duas delas. Uma é o limiar. Todo potencial de ação possui um limiar de disparo, ou seja, um potencial que, quando é ultrapassado, o potencial de ação vai ocorrer. Tá? Então, nesse exemplo, eu tenho 3 símbolos. Aqui eu tenho as correntes aplicadas, cada uma de uma cor. E veja que esses símbolos A, B e C, você não gerou potencial de ação. Então, a resposta é apenas ômica, ou seja, ela segue a lei de Ohm. Já no símbolo C, eu ultrapassei o limiar do potencial de ação. E ele foi gerado. Essa que está só mostrando o início dele. O que isso quer dizer? Que sempre que o neurônio ou a célula muscular ultrapassar esse valor limiar, o potencial de ação vai ser sempre gerado. Se o potencial da membrana não ultrapassa esse limiar, o potencial de ação não é gerado. Outra característica importante é que eles sempre têm a mesma amplitude, ou seja, eles são tudo ou nada. Não conseguimos gerar potencial de ação com meia, 2 vezes uma amplitude, ou seja, a magnitude do potencial de ação não tem significado. Então vejam aqui, nesse exemplo, que esse neurônio está disparando uma série de potenciais de ação, tá? E todos têm basicamente a mesma amplitude. Nota que tem pequenas diferenças, mas isso é irrelevante. Ou seja, o potencial de ação é como se fosse um código binário, 0 ou 1. Ou ele acontece, 1, ou ele não acontece, 0. Para que serve o potencial de ação? Então, antes de eu começar a explicar como que ele é gerado e as características dele, além das que eu já expliquei, quero explicar qual é a importância dele. Bom, nos neurônios, ele é importante como sinal biológico que vai gerar a neurotransmissão nos terminais sinápticos. Ou seja, a chegada do potencial de ação no terminal pré-sináptico, que vai levar à liberação de neurotransmissores e à transmissão da informação nervosa. Ou seja, é um sinal de comunicação neuronal. No caso dos músculos, é o que desencadeia o processo de contração muscular no músculo esquelético, cardíaco e em boa parte do músculo liso. Além disso, algumas células endócrinas usam os potenciais de ação para desencadear a secreção de alguns hormônios, como a noradrenalina e insulina. Além disso, o padrão de disparo de potenciais de ação é entendido como sendo código neural, ou seja, eles também têm um significado. O código neural mais simples é o dos receptores sensoriais da pele, que respondem gerando potenciais de ação de acordo com a intensidade, velocidade ou alterações de pressão de forma linear. Então eu tenho aqui o exemplo de um nervo sensorial que aumenta a frequência de disparos potenciais de ação com a intensidade do estímulo, típico do corpúsculo de Meissner. E nesse exemplo eu tenho um receptor sensorial que dispara potenciais de ação quando você aplica o estímulo. Tá? Então você tem diferentes códigos que vão ser interpretados lá no sistema nervoso central de maneiras diferentes. Aqui, nesse outro exemplo, eu tenho registros de 4 neurônios do epitélio olfativo que respondem especificamente a alguns odorantes. Então, nesse ponto on and off, onde você aplica e retira o estímulo odorífero. Aqui você tem uma série de substâncias químicas.
Então você observa que os neurônios têm respostas específicas a grupos de substâncias como esse aqui não responde bem a esse neurônio A, já esse neurônio C praticamente só responde a algumas substâncias e por aí vai. Então, é esse padrão de resposta desses neurônios que vão criar, quando essa informação chegar nas áreas superiores, a sensação de olfato. Isso vai valer para todas as outras sensações sensoriais. Além disso, todo o nosso código do sistema nervoso é baseado nesse padrão de disparo de potencial de ação. O que a gente ainda não entende muito bem como que isso gera as nossas sensações, a nossa consciência, o nosso pensamento. Mas de fato é que se eu bloquear o potencial de ação, eu vou impedir o funcionamento tanto do sistema nervoso quanto do sistema muscular. Alguns exemplos. Eu posso bloquear a sensação da dor por anestésicos locais como a lidocaína. Então eu posso ir no dentista, ele aplica localmente a lidocaína, que é um bloqueador de potencial de ação. Ele impede a geração do potencial de ação e eu não tenho mais a sensação nem de dor, nem de tato da área que eu apliquei aquele anestésico local. Um exemplo mais radical são algumas mutações de perda de função do canal de sódio NaV1.7, eu já explico quem ele é daqui a pouco, que medeia informação sensorial da dor. E nessas pessoas elas não sentem absolutamente dor nenhuma durante a vida inteira. Ou seja, elas têm analgesia congênita, uma doença recessiva, homozigótica rara, mas que acontece e essas pessoas realmente não sentem absolutamente dor nenhuma, ou seja, elas não têm consciência do sofrimento físico causado pela dor. Da mesma forma, vários animais peçonhentos secretam toxinas que paralisam suas presas por inibir ou exacerbar os potenciais de ação, como eu vou mostrar aqui na aula. Ou seja, entender como funciona o potencial de ação, como que ele é afetado por diversas circunstâncias e quais são os mecanismos iônicos, é fundamental para entender o funcionamento do sistema nervoso e também do sistema muscular, além de entender como que disfunções dos canais iônicos que geram e modulam o potencial de ação podem gerar patologias. Então vamos contar um pouco de história. Esses dois senhores, o Roddick e Huxley, que foram os responsáveis pela descoberta dos mecanismos iônicos da geração do potencial de ação. Eles já usaram como modelo experimental a lula. Isso foi no final da década de 40 e início da década de 50. Por que eles usaram a lula? Porque a lula tem uma estrutura muito peculiar que é o axônio gigante, que está presente aqui nesse gânglio estelado da lula, tá? Que também recebe uma sinapse gigante, que eu vou explicar ela também na aula de sinapse. E esse axônio gigante tem em torno de 800 micrômetros a 1 milímetro de diâmetro. Vocês podem ver ele aqui em comparação com outros axônios da lula. Isso para o invertebrado tem várias vantagens, que vocês vão ver no final da aula, que é a transmissão rápida do potencial de ação. O que, no caso desse axônio gigante, é importante porque ele é importante para a fuga da lula quando ela é confrontada com uma ameaça. Ela gera a contração do sifão de água da lula, que expele ela muito rapidamente numa situação de fuga. Então aqui vocês veem o esquema do sistema de registro, onde eles isolaram o axônio e entravam com o eletrodo de registro no interior do citoplasma. Como vocês estão vendo aqui nessa foto deles. Vocês estão vendo aqui o eletrodo dentro do axônio gigante da lula. Então, naquela época, era basicamente, eles não conseguiam fazer o registro de um nervo isolado, de um neurônio isolado, como a gente consegue fazer hoje. Então, esse modelo foi perfeito para eles poderem fazer registros intracelulares, porque até então só se faziam registros de nervo, de conjuntos de nervo e registros extracelulares. E está aqui um dos registros pioneiros de potencial de ação do axônio gigante da lula em resposta a uma despolarização, a um choque que foi dado no axônio, e você tem aqui então o registro do potencial de ação
no axônio gigante da Lula, como vocês viram também os outros registros dos neurônios, feitos já com técnicas modernas. Uma das primeiras coisas que os dois pesquisadores, Hodgkin e Huxley, observaram é que o potencial de ação era dependente da presença do sódio extracelular. Eles queriam compreender que íons que geravam potencial de ação, ou se eram íons, não tinha algum íon específico. Então eles viram que especificamente a amplitude do potencial de ação era reduzida se você reduzisse o sódio extracelular. Então aqui você tem um experimento onde retirou-se 33% do sódio e aqui 50% do sódio. O potencial de ação 1 é numa solução externa controle, 2 com baixo sódio e 3 a recuperação, para mostrar que a retirada do sódio não matou o axônio, bastava voltar para o sódio normal, para o potencial de ação ser como ele era antes. Então isso quer dizer que provavelmente o que estava gerando, o que geraria esse potencial de ação, era um aumento da permeabilidade da membrana ao sódio. Isso, na época, foi uma descoberta revolucionária, pois não se sabia como os íons atravessavam a membrana. O conceito de canal iônico ainda não era conhecido. Então se duvidou muito desse resultado, porque não se pensava como que uma membrana biológica lipídica conseguiria passar um íon específico. Bom, para complementar seus resultados, eles usaram de uma técnica que na época tinha acabado de ser desenvolvida, que era o voltage clamp. O voltage clamp permite a medida de correntes iônicas através da membrana, mantendo o potencial da membrana constante. Então vamos lembrar, pela lei de Ohm, toda vez que passa uma corrente através de um resistor, no caso os canais iônicos da membrana, você tem uma alteração de potencial de membrana. Então no potencial de ação, você tem alterações de potenciais de membrana geradas por alterações da permeabilidade iônica. Eles queriam entender o que acontecia num potencial específico, eles queriam medir as correntes iônicas. Então, essa técnica, que não foi desenvolvida por eles, mas foi aperfeiçoada e aplicada por eles de forma magistral, usando 2 eletrodos, conseguia manter o potencial da membrana constante e medir a corrente iônica naquele potencial específico. Hoje em dia, com as técnicas modernas de patch clamp, você consegue fazer isso usando apenas um eletrodo e em qualquer célula que você conseguir registrar com aquele eletrodo. Bom, usando-se a técnica do voltage clamp, eles conseguiam isolar as correntes iônicas em diferentes potenciais de membrana no axônio gigante da Lua. Então, nesse esquema aqui, nós temos as correntes iônicas geradas por diferentes potenciais. Por exemplo, em 102 mV você não via corrente iônica nenhuma. Em menos 32 eles começavam a ver alguma corrente que se desenvolvia à medida que você despolarizava a membrana, ou seja, ficava mais positiva. Então nota aqui que você tem 2 componentes de corrente, um negativo, rápido, e um positivo, lento. Tá? E eles, como que o potencial de membrana dependia do sódio, o potencial de ação, perdão, dependia do sódio externo, eles retiraram o sódio e viram que esse componente de corrente negativa, que eles chamaram de corrente de entrada rápido, sumia, ficava apenas essa corrente lenta que se desenvolvia com a despolarização. Então aqui eu tenho aqui a corrente total, em preto. Então veja uma corrente de entrada rápida seguida por uma lenta de saída, e em sódio, uma solução sem sódio, você tem apenas a corrente de saída. O que foi feito? Eles subtraíram essas digitalmente, né? Na verdade não digitalmente, porque eles não estavam usando computadores, mas subtrariam esses 2 traçados no osciloscópio, hoje a gente faz no computador, e viram a corrente gerada pela entrada de sódio, que é essa aqui. Então aqui eu tenho uma corrente total, uma corrente que não depende do sódio, essa corrente de sódio, que é uma corrente rápida, e que tende a diminuir de tamanho com a duração do estímulo. Então, com essa outra corrente que não depende do sódio, que a gente sabe que é do potássio, eu já vou mostrar ela
tende a estabilizar com a duração da despolarização, a de sódio ela é rápida e tende a voltar para zero, tende a retornar ao valor basal, e esse fenômeno chama de inativação, que eu já explico. Bom, hoje em dia nós sabemos que o potencial de ação é gerado por um súbito aumento da condutância ao sódio devido à abertura de proteínas chamadas canais de sódio dependentes de voltagem ou dependentes de potencial. Aqui nós temos à esquerda a estrutura conhecida desses canais. Então são proteínas transmembrana compostas de 6 domínios transmembrana, cada um com, 6 domínios, cada um com 6 segmentos transmembrana. Nesse segmento transmembrana destaca-se o segmento 4, que tem resíduos de prolina carregados positivamente, onde você situa o sensor de voltagem, aquela parte da proteína que sente alteração de potencial. E essa entrada, essa região entre os segmentos 5 e 6, que vai formar a parede do canal. Aqui vocês estão vendo a forma linear do canal e como que esses domínios devem se orientar para formar o canal. E aqui nós temos a cara do canal pela estrutura tridimensional que a gente imagina que eles tenham, baseado em experimentos de cristalografia, de raio-x de alta definição. Aqui do lado direito nós temos a corrente de sódio neuronal de um neurônio, que a gente registrou em voltage clamp, usando a técnica de PET clamp que hoje em dia a gente usa para registrar a eletrofisiologia dos neurônios. Então, o neurônio foi mantido em menos 70 mV e foi despolarizado para menos 10 mV por 5 milissegundos. Então, nota essa corrente rápida que logo se inativa. Nesse experimento, a gente inibiu as correntes de cálcio e potássio por bloqueadores desses respectivos canais. Então, a gente sabe então que essa corrente é permeada pelo íon sódio. Os canais de sódio dependentes de voltagem da família NAV são compostos de 9 subunidades conhecidas, NAV 1.1 a 1.9. A maioria deles é expressa em neurônios centrais ou periféricos. O NAV 1.4 é do músculo esquelético e do 1.5 do músculo cardíaco. Tem várias mutações nesses canais que causam diversos tipos de patologia, como diversas formas de paralisia e também de epilepsia, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Hoje em dia, então, sabemos que o potencial de ação é composto de duas condutâncias, a de sódio e a de potássio. Então, a condutância de sódio gerada pela abertura dos canais de sódio dependentes de potencial aumenta a despolarização, ou seja, ela aumenta a permeabilidade da membrana ao sódio. Então, o potencial de membrana vai mais próximo do potencial de equilíbrio do sódio. E rapidamente esses canais entram no estado inativado, que eu já explicarei, o que retorna o potencial de membrana para valores mais próximos do potencial de equilíbrio do potássio. Além disso, você tem a abertura de canais de potássio sensíveis a potencial, mais lentamente, que contribui para a repolarização da membrana e para a geração desse potencial pós-hiperpolarização, que é mais negativo do que o potencial de repouso. E esse potencial é importante para a modulação da frequência de disparo dos potenciais de ação. Além dos canais para sódio dependente de potencial, canais para cálcio dependente de potencial da família CAV também são importantes em algumas circunstâncias. Por exemplo, nos miócitos cardíacos, ele gera esse potencial de ação longo, típico, que se observa nas células musculares cardíacas. Isso é gerado pela abertura de canais de cálcio sensíveis de voltagem após a abertura dos canais de sódio, que gera o pico do potencial de ação. Então, isso gera um potencial de ação cardíaco muito longo, entre 200 e 500 milissegundos, que é fundamental para a função do coração como bomba. Canais de cálcio, CAV, também podem gerar potenciais de ação em algumas células. Por exemplo, em neurônios Purkinje cerebelares, você tem esses potenciais complexos que são gerados pela ativação de canais de cálcio dependentes de voltagem depois da ativação dos canais de cálcio. Como a cinética de abertura e inativação é mais lenta, você vê esse platô que é típico
desses potenciais de ação de cálcio. O neurônio é mais do que um transistor, é mais do que um simples transistor que gera ou não um potencial de ação. O diferente padrão de disparos e potencial de ação é que gera diversidade neuronal. Cada neurônio do cérebro, como vocês podem ver aqui, tem um tipo de disparo, de padrão de disparo específico. Então, apesar do potencial de ação ser estereotipado, o padrão de disparo é específico. O formato do potencial de ação também é diferente, principalmente essa pós-hiperpolarização e a presença desses spikes complexos. Então, você vê que neurônios que disparam em salvas, neurônios que têm uma pós-polarização menor, a frequência de disparo, os mais regulares, os menos regulares, e assim por diante. Vocês estão vendo só alguns exemplos, mas cada neurônio tem a sua assinatura eletrofisiológica. E essa diversidade se deve à expressão diferenciais dos diferentes canais iônicos. Então, se vocês assistirem a aula de canais iônicos que está presente no YouTube, vocês vão ver que existem várias famílias de canais para potássio, para cálcio, entre outros, que geram, que modulam esse padrão de disparo de potencial de ação. Então, aqui nesse modelo computacional, você tem aqui a corrente básica de sódio e potássio do axônio gigante da Lula, e você colocando correntes de potássio específicas ou aqui de cálcio específicas, você muda esse padrão de disparo. Então, resumindo, o que gera essa diversidade de potenciais de ação nesses neurônios é o padrão de canais iônicos que eles expressam. Bom, canais iônicos podem ser inibidos farmacologicamente ou modulados farmacologicamente. Então, essa é a primeira neurotoxina animal ativa em canais iônicos a ser descoberta, a tetrodotoxina, ou TTX, que é essa molécula aqui que vocês estão vendo, que tem esse componente guanidino, que é onde que ela se interage com o poro do canal de sódio dependente potencial. A tetrodotoxina é secretada por esse bichinho simpático aqui, o baiacu, aquele peixinho, quando é irritado, ele se incha e vira essa bolinha aqui, cuja intenção é amedrontar o predador. Se mesmo assim esse predador não se amedrontar e resolver comer esse peixe, ele vai ter uma péssima surpresa, pois a tetrodotoxina bloqueia as correntes de sódio, como vocês podem ver aqui. Tá? Então aqui está o registro das correntes iônicas presentes no axônio gigante da Lula. Após a tetrodotoxina, note que esse componente negativo rápido some, ficando apenas correntes para potássio. Ou seja, ele vai ter um bloqueio neuromuscular e vai morrer. Só salientando que nem todos os canais de sódio são sensíveis à tetrodotoxina. O canal cardíaco não é sensível, daí os canais NAV 1.8 e 1.9 presentes no sistema nervoso periférico também não são sensíveis à tetrodotoxina. Então aqui mostrando, de novo, a tetrodotoxina aqui, ela bloqueando potenciais de ação e o neurônio. Aqui os potenciais de ação na situação controle e após a tetrodotoxina. A tetrodotoxina é muito específica para os canais de sódio, é uma das drogas mais específicas que nós temos, mas ela não tem um valor terapêutico, mas foi muito importante para a compreensão do funcionamento do sistema nervoso e até hoje é usada amplamente nos estudos eletrofisiológicos para inibir as correntes de sódio. Mesmo assim, as pessoas, curiosamente, principalmente os japoneses, agora gostam muito de comer o baiacu cru, na forma de sushi chamado de fugu. Obviamente, isso é muito perigoso. Então, só chefes certificados pelo governo podem preparar o fugu de tal forma que fique o mínimo de resíduo da tetrodotoxina. Isso é possível porque a tetrodotoxina está concentrada na vesícula biliar e na pele desses animais. Mas mesmo assim, várias vezes no Japão, algumas pessoas se intoxicam por comerem fugu mal preparado e vão ter que parar num pronto-socorro para serem ventiladas até a remoção fisiológica da tetrodotoxina no corpo. Como que ela não atravessa a barreira hematocefálica, ela não é letal para o cérebro quando ingerida de via oral. E como que ela não afeta o canal de sódio cardíaco, ela não causa
uma parada cardíaca, mas ela causa uma parada respiratória que tem que ser, então, agora não tratada, né, mas o paciente vai ter que ser ventilado até essa toxina ser excretada pelos rins. Bom, várias drogas inibem canais para potássio sensíveis à voltagem e outros tipos de canais para potássio. Aqui eu só estou mostrando o tetraetilamônio, o TEA, que inibe vários tipos de canais de potássio dependentes de voltagem. É uma droga orgânica simples, também não tem uso clínico, mas é muito importante, muito usada em pesquisa de canais iônicos. Então aqui eu tenho um registro de correntes iônicas do axônio gigante da lula após a aplicação de 6 milimolares de TEA do lado interno. Ela é mais efetiva quando age intracelularmente. Você vê que sobrou apenas as correntes de sódio dependentes de potencial. Então nota, gente, que eu posso estudar correntes iônicas isolando-as farmacologicamente, usando antagonistas de outras correntes, de potássio, de cálcio, de sódio, etc. Muitos desses antagonistas também têm importância terapêutica. Bom, aqui está o efeito do TEA num potencial de ação de um neurônio. Você vê que ele prolonga esse potencial de ação. Ele não impede a repolarização. Por quê? Porque a repolarização do potencial de ação se dá devido à inativação no canal de sódio dependente de potencial, ou seja, a diminuição da condutância da membrana ao sódio. Vamos falar agora como que essas correntes, esses canais se comportam com as alterações de potencial. Então vocês viram vários registros, quando tem várias correntes, vários traçados. Aqueles vários traçados são traçados registrados em diversos potenciais. Então aqui nós temos uma corrente total da membrana do axônio, tá? Ou seja, tanto de sódio quanto de potássio misturado em diferentes potenciais. Nota, cada corzinha aqui é um potencial. Então, menos 125, você não vê corrente nenhuma. Quer dizer, só vê a corrente basal da membrana. Em menos 30 começa a aparecer alguma coisa. Em menos 8 você começa a ter a entrada da corrente de sódio ou de potássio e ela vai se desenvolvendo. E aqui em 57, basicamente, você só vê a corrente de potássio. Nota que o sódio está para fora. Você pode traçar aqui a relação corrente e voltagem desses dois componentes, de sódio, medindo-se no pico rápido, e de potássio nessa região aqui. Então aqui essa região que se mediu a corrente para potássio e a corrente para sódio nessa região. Então você tem agora o padrão de ativação dessas duas correntes. Então você tem um potencial que elas começam a aparecer aqui em torno de menos 40 milivolts. Vamos olhar a primeira corrente de sódio, onde você tem um desenvolvimento da corrente, um pico, e a partir desse pico a corrente começa a cair. E após certo potencial você tem uma corrente positiva de sódio, ou seja, o sódio agora está saindo da célula. Já a corrente de potássio, ela começa a aparecer aqui em menos 40 também, e você sempre tem um desenvolvimento da corrente. Esse ponto aqui é o limiar do potencial de ação, é o potencial onde as correntes de sódio começam a aparecer, ou seja, o potencial, o canal de sódio dependente do potencial sente essa diferença de potencial e começa a abrir e permear o sódio. E nota essa região linear é a condutância ômica, essa região de condutância máxima da membrana. Por quê? Lembra a lei de Ohm? A lei de Ohm diz que a corrente é igual a voltagem versus resistência, ou seja, quanto maior essa diferença de potencial, maior a corrente. E é o que nós estamos vendo aqui. Então, essa corrente aumenta não porque os canais estão abrindo mais, mas apenas porque a força eletromotriz do potássio está aumentando e que a força eletromotriz do sódio está diminuindo, chega no potencial de equilíbrio do potássio do sódio, nota aqui, então a corrente é zero no potencial de equilíbrio, e agora fica positiva porque o potencial de membrana que eu estou impondo à célula é maior, é mais positivo que o potencial de equilíbrio do sódio. Então eu estou forçando o sódio a sair da célula pela diferença de potencial muito positiva pela membrana, apesar da diferença de concentração do sódio ser maior fora da célula. Então aquilo que vocês viram na aula passada, da força eletromotriz. Então, artificialmente eu consigo forçar a saída desse íon, impondo o potencial mais positivo que o potencial de equilíbrio dele. Bom, então vamos ver como que se dá
os passos da geração do potencial de ação. Então, primeiro nós temos o neurônio que está no seu potencial de repouso. Algum estímulo, por exemplo, um potencial pós-sináptico excitatório, leva o potencial de membrana a atingir o potencial limiar. Isso leva à abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem e, como vocês vão ver, como que eles estão muito próximos uns dos outros, a despolarização gerada pela corrente de um canal ativa o canal vizinho e assim por diante. Então você tem um fenômeno em cadeia que vai levar o potencial da membrana para um valor próximo do potencial de equilíbrio do sódio, como vocês estão vendo aqui. Esse é o pico do potencial de ação. Aí a condutância do sódio cai e a de potássio aumenta. Isso volta o potencial de membrana para o valor do potencial de repouso. Na verdade, ele vai para um valor até mais negativo, aquela pós-hiperpolarização. E agora ele está pronto para disparar de novo quando o potencial de membrana chegar no valor do limiar. Então esse é um processo cíclico que vai se repetindo enquanto você tem um estímulo que tira o potencial de ação, o potencial de membrana, perdão, do repouso e faz chegar ele no valor limiar. E aqui temos o potencial de ação. Bom, por que a corrente de sódio é tão breve? Tá? Isso é porque os canais de sódio dependentes de potencial, eles entram no estado que a gente chama de inativado logo depois que eles abrem. Então vamos imaginar que o canal de sódio daqui ele tem duas portas. Uma de ativação, que é extracelular, outra de inativação, que é intracelular. Isso não é muito errado molecularmente, apesar de ser um modelo bem simples. Então quando o canal está fechado, ou seja, ele está num potencial negativo, abaixo do limiar de abertura deles, o portão de ativação extracelular está fechado e a porta de inativação é aberta. Quando você atinge, ultrapassa aquele valor da ativação, né, do potencial de ativação desses canais, o portão de ativação abre e o sódio pode permear. Mas acontece que uma fração de segundo, 1 milissegundo, até menos depois que isso se abre, o portão de inativação se fecha. E agora o canal para de conduzir, ele entra nesse estado que a gente chama de inativado. E ele vai permanecer fechado enquanto o canal para sódio tiver um potencial acima do seu limiar de ativação. Para ele poder ser aberto de novo, você tem que voltar o potencial de membrana para um valor negativo. Aí o portão de inativação se abre e o de ativação fecha. Então nota que você tem dois estados não condutores, que é o fechado e o inativado, mas que são estados distintos. Qual que é a grande diferença? O estado fechado, o canal pode abrir quando você ultrapassa o limiar. Já no estado inativado, ele não abre mais. Tá? Para abrir de novo, você tem que ir para baixo do limiar de ativação desses canais. Então isso cria propriedades muito importantes para o potencial de ação, como vocês vão ver. Então está aqui mostrada a inativação do canal, né? Então eu gerei o estímulo de abertura e logo ele entrou nesse estado inativado. E está aqui a alça que é responsável por essa inativação, a alça intracelular entre os domínios 3 e 4. Agora, muito curiosamente, a ligação de moléculas do lado extracelular consegue alterar esse estado inativado. Então, por exemplo, algumas toxinas de escorpião, como a alfa-titiostoxina, que está presente na peçonha do nosso escorpiãozinho amarelo, que é muito comum aqui no sudeste do Brasil, ela altera a inativação do canal para sódio neuronal e muscular, diminuindo essa taxa de inativação. Então aqui eu tenho as relações de corrente e voltagem, controle depois do canal, controle em branco após a aplicação da toxina, da alfa-toxina, tá? E você vê aqui a corrente antes e depois, como que agora ela perdeu essa inativação aqui, tá? Então aqui a corrente fica longa. E aqui mostrando ela atuando do lado de fora e alterando essa alça de inativação intracelular. Então, fisiologicamente, o que acontece quando você é envenenado com essa toxina é que seu potencial de ação vai ficando cada vez mais longo
tá? Até praticamente não repolarizar. Então, o que acontece no caso, se for uma célula muscular, você vai ter uma contração muscular persistente que vai impedir o animal de se movimentar e também vai paralisar a respiração dele se for um mamífero. Então, esse escorpião agora pode rapidamente paralisar a presa dele e predar essa vítima. Então, esse é um exemplo de modos de prender de uma toxina dentre as várias toxinas animais existentes nesses animais, cuja função é permitir que esses animais fracos consigam predar animais mais até fortes que ele e até se defender. Bom, essa inativação do canal do sódio gera um fenômeno importantíssimo que é o período refratário. O período refratário do potencial de ação é um período de tempo após o disparo do potencial de ação que a membrana está refratária ao disparo de outro potencial de ação. Esse período refratário a gente classifica em dois tipos: o absoluto, que é durante o potencial de ação, e o relativo, que se dá aqui logo depois que a membrana repolariza. O período refratário absoluto não depende da intensidade do estímulo, ou seja, a membrana não dispara outro potencial de ação. Ou seja, nós não conseguimos encavalar potenciais de ação. Tá? Nós não conseguimos fazer um mega potencial de ação por um disparo muito rápido entre eles. E o relativo, a membrana pode até disparar um potencial de ação, mas acontece que o limiar fica maior durante o período refratário relativo. Então ela depende de um estímulo maior. Então está aqui um exemplo de dois potenciais de ação disparados em sequência, e está aqui a corrente necessária para disparar um potencial de ação. Nota que aqui, nesse segundo, teve que injetar mais corrente, porque ele está no período refratário relativo. Note aqui a corrente de maior intensidade. E aqui mostra a corrente necessária para disparar um potencial de ação durante o período refratário relativo. Ela vai caindo com o tempo até voltar ao limiar normal, ao potencial limiar normal. Então, quanto mais próximo do potencial de ação, maior o limiar, mais corrente é necessária para disparar o potencial de ação, e à medida que você vai ficando tempo mais distante do disparo do primeiro potencial de ação, o limiar vai chegando ao valor controle e agora chega no ponto que você não vai ter mais diferença. E esse período refratário se deve à inativação dos canais de sódio. Por quê? Porque quando você retorna para esse valor negativo, então, primeira coisa, o período refratário absoluto é esse momento que a membrana está despolarizada, que todos os canais estão no estado inativado. Então, isso se dá durante o potencial de ação, ou em alguma situação que a membrana despolariza tão fortemente que ela não retorna para o valor negativo, aí você tem um bloqueio do disparo dos potenciais de ação pela inativação completa dos canais para sódio. Bom, quando você hiperpolariza, volta para um potencial negativo, isso leva algum tempo, esses canais levam algum tempo para sair do estado inativado e para o estado fechado. Então isso que gera o potencial de ação, o período refratário relativo, essa recuperação da inativação dos canais para sódio. Então aqui está em volta de Clamp, um experimento onde você gera uma corrente de sódio, então você está em menos 100, vai para menos 40, gera corrente de sódio, e gera outra corrente de sódio em diferentes intervalos. Então repolariza para menos 100 e despolariza a menos 40, por exemplo, meio segundo, meio milissegundo, 1 milissegundo, 2. Então você está vendo aqui que gradualmente esses canais vão saindo do estado inativado. Só lembrando que isso é uma corrente da célula inteira, ou seja, aqui você tem centenas de canais para sódio. Então, meio milissegundo depois dos canais terem inativado, só uma pequena fração dos canais saírem do estado inativado. 1 milissegundo depois, mais ou menos metade, e assim por diante. Então, esse período refratário relativo se deve a essa recuperação da inativação dos canais para sódio. Então, esse período refratário é importante porque impede que o neurônio entre nesse curto-circuito e não pare de despolarizar. E garante que o potencial de ação seja transmitido até o final do axônio. Se não houvesse período refratário, o neurônio fica sempre despolarizado. Então, vamos ver um exemplo. Eu gerei um potencial, aqui está o axônio. Eu gerei um potencial de ação, então aqui está uma região despolarizada. Tá?
Note aqui, um sinalzinho positivo aqui. Isso aqui é um campo elétrico, gente. Então isso está estimulando as regiões vizinhas a disparar potenciais de ação. Só que quando isso aqui gerar um potencial de ação, isso aqui vai ficar positivo, isso aqui vai estar negativo. E esse campo elétrico agora do vizinho também vai influenciar essa área, só que essa área está refratária. Então não vai ser gerado potencial de ação. Então agora você vai ter um caminho desse potencial de ação para cá e para cá. Então ele vai só viajar ao longo do axônio e não vai ficar reverberando sem descontrole. Então agora ele permite então, que ele se propague. Então quando é gerado um potencial de ação aqui no cone axonal, que é a região onde os canais de sódio se concentram no neurônio, ele vai se propagar sempre do corpo celular até o terminal sináptico. Quando chegar aqui no terminal, você não tem mais para onde ir, todos os canais estão refratários e parou o sinal aqui. Se não tivesse refratário, isso aqui ia ficar indo e voltando sem parar, descontroladamente. Então, obviamente, quando você tem um potencial de ação, ele também pode se propagar não só pelo axônio, mas também passivamente. Quando eu falo passivamente, eu já explico, pelo dendrito. Então aqui eu tenho um exemplo desse pesquisador heróico, registrou do corpo celular e de um dendrito de um neurônio cortical piramidal, de um camundongo, de um rato. Então, vocês estão vendo aqui esse exemplo. Então note aqui que quando ele gera um potencial de ação no soma, você alguns milissegundos depois registra um potencial de ação dendrítico, um potencial menor e mais lento devido aos efeitos de filtragem eletrotônica que eu devo explicar em breve. Tá? Isso para os processos de plasticidade sináptica a longo prazo é fundamental, porque é uma forma daquela sinapse dendrítica saber se ela foi eficaz ou não em disparar um potencial de ação lá no corpo celular. Bom, um potencial de ação que é gerado no ponto de um axônio, ele se propaga, mas ele tende a se dissipar com a distância. Então qualquer sinal elétrico gerado num ponto, ele tende a se dissipar com a distância. Então aqui tem um exemplo de um símbolo sublimiar que gerou essa despolarização, tá? De mais ou menos 4,5 mV, e no ponto 0, que 0 milímetros do ponto original. E se você registra em meio, 1,5, 2,5 milímetros, você vê que gradualmente essa amplitude vai caindo. E por que isso acontece? Porque essas correntes iônicas vão se dissipando pela membrana, tá? Até não ter mais corrente para gerar a diferença de potencial elétrico. Eu posso calcular a constante de espaço da membrana, que está aqui mostrando o decaimento exponencial do sinal com a distância da origem, né? Eu posso calcular a constante de espaço da membrana, que corresponde à queda de 63% do sinal original. Isso dá em torno de 1 a 3 milímetros de um axônio de mamífero. Bom, então aqui nesse esqueminha eu estou mostrando essa corrente se dissipando. Ela se dissipa por onde? Pelos canais iônicos através da membrana. Tá? Então toda a corrente é que nem uma água, a corrente elétrica. Ela flui pelo canal, a via de menor resistência. Eu vou explicar um pouquinho isso aqui. Isso aqui é o modelo elétrico de um axônio, onde eu tenho cada célula dessa resistor, capacitor, como se fosse um pedacinho de membrana. E essa resistência aqui é a resistência interna do citoplasma, essa aqui externa do meio extracelular. Então, ó, se você tem um caminho para a corrente que está passando aqui pelo citoplasma, se dissipar pela membrana, ela vai vazando, aqueles vão vazando, aquela diferença de potencial cai até chegar ao ponto que você não vai ter mais diferença de potencial nenhuma através da membrana. Tá? E você pode calcular esse lambda por essa razão. A raiz quadrada da resistência da membrana sobre a resistência interna, o axial. Então está aqui o meu circuitinho, né, do axônio, onde eu tenho resistência citoplasmática. Eu posso ignorar a resistência extracelular, que ela é muito baixa, e aqui a resistência da membrana de cada segmentinho da membrana. Ou seja, quanto maior essa resistência da membrana, gente, menor o lambda. Ou seja, por menos distância o sinal vai se propagar. Tá? E quanto menor essa resistência axial,
maior o lambda. Ou seja, por maior uma distância, maior o sinal vai se propagar. Como que eu posso influenciar isso? Eu posso diminuir a quantidade de canal iônico na membrana para aumentar esse lambda, ou aumentar o diâmetro do citoplasma. Porque quanto mais citoplasma eu tenho, mais caminho, mais vias condutoras eu tenho para a corrente iônica passar aqui por dentro da célula, já que o citoplasma é um condutor. Eu vejo que o axônio do diâmetro maior tem um lambda maior do que o axônio de diâmetro menor. Então agora você está entendendo por que existe o axônio gigante da lula. Porque é para aumentar, diminuir, esse lambda, essa constante de espaço da membrana e aquele potencial de ação se propagar por um tempo maior antes dele se dissipar. Bom, gente, então a velocidade de propagação do sinal a gente pode imaginar como sendo a razão lambda tal, constantes de espaço sobre constantes de tempo. Então a velocidade que um potencial de ação se propaga, eu vou chamar de θ, reflete isso aqui. Então se eu pegar a fórmula da constante de espaço, que está aqui, e dividir pela constante da fórmula da constante de tempo, eu vou ter θ. Então, quanto maior lambda e menor o tal, maior θ. Quanto menor lambda e maior tal, menor o θ. Então eu posso modular a velocidade da transmissão do potencial de ação modulando esses dois parâmetros biofísicos. Então eu posso agora pegar essa fórmula e eu vou transformar agora nessa fórmula. Então, resumindo aqui, o que está me contando essa fórmula? Que quanto menor a resistência axial do citoplasma, ou seja, quanto maior o diâmetro citoplasmático, mais rápido o potencial de ação se propaga. Então, o que acontece nos invertebrados? Eles aumentam o diâmetro dos seus axônios, não só para aumentar o lambda, mas também para aumentar a velocidade de propagação do potencial de ação. Já nos mamíferos, a gente usa outra estratégia. A gente diminui a capacitância, aumentando o isolamento da membrana pela bainha de mielina. Então, a bainha de mielina é um capacitor que eu estou pondo em série. E capacitores em série, eles somam o inverso da capacitância. Tá? Então a capacitância total da membrana é o inverso da soma dos capacitores em série. Vamos lembrar isso da física do segundo grau. Tá? Ou a gente pode pensar simplesmente que eu estou aumentando a espessura do capacitor. Se eu aumento a espessura do capacitor, eu diminuo a capacitância. Então estou vendo aqui que o lambda, que o θ é inversamente proporcional à capacitância. Então se eu diminuo a capacitância, eu aumento o θ. E se você olhar com cuidado, você vê que essa é uma maneira muito eficiente de aumentar a velocidade de propagação do potencial de ação. Então, os vertebrados desenvolveram uma espécie de glia, né, as células de Schwann ou oligodendrócitos, do nervoso central, que encapa o axônio com a sua própria membrana, que é rica nesses fibrilipídios, que é a mielina. Então, a bainha de mielina, que é esse enrolar dessa célula, ela isola essa região do axônio, tá? Por onde não só a resistência membrana aumenta, mas o que é mais diminuindo, está aumentando então o lambda, então aqui a resistência é muito baixa e aumenta o lambda, mas a velocidade aumentada devido à espessura aqui do capacitor, né? É como se fosse a membrana muito grande, muito espessa. Isso aumenta abruptamente a velocidade, radicalmente a velocidade de propagação do potencial de ação. Mas mesmo assim, de períodos em períodos, você tem que parar a bainha de mielina e regenerar o potencial de ação. Então os canais de sódio do axônio mielinizado estão localizados no nó de Ranvier, que é essa parte, esse segmento do axônio que não está sendo englobado pela bainha de mielina. Então, gente, aqui nós vemos os nódulos de Ranvier. Aqui à esquerda, nós temos uma foto de um experimento de imunofluorescência contra os canais de sódio do nervo ciático de um rato. Então se dissecou o nervo ciático, espalhou os axônios numa lupa e incubou-se o anticorpo contra os canais de sódio. Então são anticorpos específicos para canais de sódio que estão usando como ferramenta molecular para marcar esses canais.
E aí depois incubamos essa preparação com anticorpos contra os anticorpos anticanais de sódio que estão conjugados com uma molécula que floresce em vermelho quando excitada com uma luz verde. Tá? Então esse é um experimento de epifluorescência, uma microscopia de epifluorescência. Então não é luz transmitida, é luz refletida. Então vocês não estão vendo aqui os axônios, vocês estão vendo aqui um pequeno background que é desses axônios. Mas note aqui o sinalzinho onde está o nó de Ranvier, tá vendo? Aqui está o disquinho, o nó, aqui tem outro nó, aqui tem outro nó, e aqui você tem o nó de Ranvier que pegou o meu de lado. Assim você pode ver o anelzinho bonitinho dele. Tá? E aqui todo experimento aqui já de um livro, a figura clássica, um experimento de livro-texto, que mostra muito livro-texto, onde aqui em verde você consegue ver os canais para sódio. Aqui está o axônio melinizado, aqui já numa imagem de luz transmitida que foi sobreposta, e aqui estão outras duas proteínas, aqui canais para potássio e outra proteína específica. Nota que em verde, bem na junção, bem no nó de Ranvier, que está concentrado os canais para sódio desse nervo. O nervo ciático também tem axônios não melinizados. Vocês podem ver aqui eles presentes, onde eles têm canais para sódio em todo o seu comprimento. Tá? Enquanto os melinizados, vocês só estão vendo no nódo de Ranvier. Então, lógico, nos axônios mielinizados tem uma transmissão muito mais rápida do potencial de ação. E além disso, você economiza muita proteína. Veja só que aqui você só precisa por proteína, no caso dos canais de sódio, nesses pontos específicos, e aqui no axônio não mielinizado ao longo da membrana toda. Bom, qual que é a vantagem? A transmissão do potencial de ação no axônio mielinizado, ela se dá dessa forma. Você tem a geração do potencial de ação lá no conexional, ele se propaga pela benzimielina e é regenerado no nó de Ranvier. Por que ele tem que ser regenerado? Porque mesmo com benzimielina você tem uma degradação do sinal com o espaço, com a distância. Então, mais ou menos 3 milímetros você tem que regenerar o potencial de ação. Por isso que tem que ter o nó de Ranvier. E você tem então o que eles chamam de condução saltatória, que é um nome meio esquisito que eu não gosto muito, porque o potencial de ação não salta. Que você tem uma transmissão aqui da diferença de potencial, tá? Que vai decaindo aos pouquinhos. Ela tem que chegar lá no outro nó de Ranvier ainda forte o suficiente para ser supralimiar, ou seja, para ultrapassar o limiar do potencial de ação. É o que estão vendo aqui. Você tem justamente, então você só tem potenciais de ação sendo deflagrados no nó de Ranvier no axônio mielinizado. Então eu vou mostrar isso de uma forma muito elegante nesse tipo de experimento usando corantes fluorescentes que alteram a sua fluorescência com a diferença de potencial de membrana. Tá? Então eu consigo medir opticamente um potencial de ação. Então está aqui um exemplo de um potencial de ação complexo, medido eletrofisiologicamente, e aqui onde você registrou opticamente. Tá? E você vê que é muito parecido. Então aqui está uma figura real de um paper, né? Isso aqui é do livro, então, onde você tem que em preto o potencial de ação registrado eletrofisiologicamente aqui no corpo celular, e em vermelho usando o corante fluorescente sensível à voltagem registrado opticamente. Veja como que eles sobrepõem quase perfeitamente. E em verde o potencial de ação e um nó de Ranvier. Então, agora eu consigo ver esse potencial de ação lá no nódo, o que eletrofisiologicamente é praticamente impossível de fazer devido a que é uma região muito fina e muito pequena, onde eu não consigo colocar meu eletrodo. E nota que eu agora tenho esse axônio, eu tenho 1, 2, 3 nodos aqui, identificados morfologicamente, tá? E eu medi a fluorescência, gerei um potencial de ação eletrofisiologicamente no soma, injetando corrente. Eu vejo aqui no segmento axonal, que está uma escala de cor. Azul é potencial negativo, verde potencial intermediário, vermelho potencial positivo, acima de 0. Então eu vejo que aqui no conexional você tem
potencial acima de zero, ele vai caindo à medida que viaja pelo axônio. Quando chega no nodo 1, você regenera o potencial de ação. E aqui regenerou de novo. E aqui no nodo 3. Então você veja que não é... O potencial de ação não some aqui. O potencial de membrana continua supralimiar no interior do axônio. E quando chega lá no nódo, você gera outro potencial de ação. E aí você vai transmitindo ele ao longo do axônio mielinizado. Então vejam aqui a comparação entre a velocidade de condução de um potencial de ação num axônio mielinizado de mamífero e não mielinizado de vertebrado. Nota que a escala aqui é diferenciada. Tá? A do axônio mielinizado vai de 0 a 12 micrômetros e do não mielinizado de 0 a 800 micrômetros. Então veja que para um axônio muito grande, muito calibroso, não mielinizado, como o axônio gigante da lula, ele chega a apenas 20 metros por segundo. É muito bom, mas isso às custas de ter um axônio muito calibroso. Mas a velocidade até menor é alcançada com axônios de 1 a 2 micrômetros mielinizados. E pode chegar a mais de 80 micrômetros em axônios, 80 metros por segundo em axônios de 10 micrômetros mielinizados. Então o vertebrado consegue empacotar muito mais axônios num volume menor e poder aumentar a complexidade da transmissão dos impulsos nervosos do que um invertebrado. Então, evolutivamente, foi um grande salto. Então, um dos problemas que a falta da baia-isbielina pode causar é a esclerose múltipla. Então, para vocês verem a importância, como que nós somos adaptados a essa velocidade causada pela mielinização, essa é uma doença grave, sem cura, autoimune, que ataca proteínas da bainha de mielina, certo? Ela já atinge um grande número de pessoas, apesar de não ser rara, mas ainda assim atinge muitas pessoas. E apesar de não ter cura, tem terapias cada vez mais modernas que permitem o aumento da sobrevida do paciente. Essa doença grave e capacitante, no impacto que a perda da baia-isbielina causa. Todos esses sintomas se devem a perder a diminuição da velocidade de transmissão do impulso nervoso e a diminuição da constante de espaço da membrana, o lambda. Então, tudo isso que eu ensinei aqui, todos esses sintomas se devem àquilo ali que eu falei nos slides anteriores. Tá? Infelizmente não tem cura, mas felizmente as terapias para diminuir os sintomas e atrasar ao máximo essa degeneração já estão bem eficientes. Então, as pessoas estão conseguindo ter vida relativamente normal e ter uma sobrevida boa. Mas, como eu disse, não sou eu que vou dar aula sobre esse assunto, eu só quero chamar atenção, usar esse exemplo para chamar atenção do que eu acabei de ensinar para vocês. Então, agradeço a atenção, gente, e a gente se vê amanhã.